Salve Maria a todos, tudo bem, caríssimos? Nós vamos então agora falar um pouquinho, continuando aí a respeito da Bíblia, a superioridade da Vulgata e da tradução do Padre Matos Soares. É uma conclusão, na verdade eu vou retomar um pouco os argumentos aos quais eu já falei nos outros vídeos. Para a conclusão dos nossos estudos, a gente deve ressaltar dois pontos fundamentais: a superioridade da Vulgata, sobre os chamados textos em línguas originais, e a excelência única da tradução portuguesa do Padre Matos Soares. Então vão ser esses dois pontos que a gente vai ressaltar nessa aula. A Vulgata Latina, a Vulgata Sexto-Clementina, ela tem autoridade superior em relação aos textos ditos originais, ou os textos em línguas originais, porque como eu defini bem, que não existe texto original, não existe texto autógrafo da Bíblia, né? Primeiro porque a Bíblia Vulgata foi feita por São Jerônimo, e São Jerônimo teve acesso a inúmeros manuscritos muito mais antigos e mais puros do que hoje nós temos. É aquilo que é citado no prefácio da Vulgata mesmo, da Vulgata Sexto-Clementina. Nossos antecessores dispõem de cópias melhores e mais corretas dos que as que nos chegaram, das cópias que nos chegaram. Segundo, o Concílio de Trento declarou solenemente sua autenticidade, estabelecendo-o como texto oficial da Igreja. Essa declaração não é mera questão disciplinar, mas reconhecimento de sua excelência intrínseca. Terceiro, a Vulgata Sexto-Clementina representa o ápice do trabalho textual da Igreja, sendo, nas palavras do seu próprio prefácio, a mais emendada e a mais pura que todas as outras que surgiram até hoje. Ela representa a tradição da civilização católica, a tradição da civilização latina católica. Quanto à tradução portuguesa, a versão do Padre Matos Soares, a gente pode destacá-la por suas características únicas. Por exemplo, é a única tradução em língua portuguesa, ou seja, da Vulgata, seja comparada também com as traduções ditas dos originais, que recebeu aprovação papal, através do então cardeal Pacelli, né, que seria o futuro Pio XII, em nome do Papa Pio XI. A Vulgata do Padre Matos Soares, portuguesa, mantém absoluta fidelidade ao texto latino da Vulgata, preservando assim toda a riqueza doutrinal e teológica do texto autêntico da Igreja, do texto autêntico da Igreja Latina. Suas notas e seus comentários, eles seguem fielmente a interpretação tradicional católica, livre de modernismos e inovações perigosas. Então é um texto que é confiável e tem notas confiáveis. Portanto, para nós católicos, a escolha é clara: a Vulgata, como o texto latino autêntico, e aí eu me refiro à Vulgata Sexto-Clementina, que é a mais pura e a mais emendada, e a tradução do Padre Matos Soares como versão portuguesa autorizada da Vulgata Latina. As edições modernas, baseadas nos chamados textos originais, além de carecerem de autoridade eclesiástica tão forte quanto essas duas, a Vulgata Sexto-Clementina e a Vulgata do Padre Matos Soares, elas se fundamentam em manuscritos tardios e frequentemente corrompidos. Eu falei que, por exemplo, o Antigo Testamento eles traduzem do Códex de Leningrado, e às vezes eles deixam lacunas para traduzir porque simplesmente o Códex de Leningrado tem uma lacuna lá. Então, de onde já se viu não ter o texto todo da Bíblia lá, eles simplesmente deixam uma lacuna porque eles estão traduzindo um manuscrito somente. É uma coisa assim fora do normal, falar que aquilo lá é um texto melhor do que a Vulgata. A crítica textual moderna, ela baseia em pressupostos racionalistas e naturalistas, e frequentemente ela rejeita arbitrariamente manuscritos e leituras que não se encaixam nas suas teorias preconcebidas. Eles fazem umas teorias preconcebidas e depois eles vão classificar manuscritos. E às vezes tem manuscritos de qualidade que eles simplesmente descartam, porque não entram naquelas teorias preconcebidas deles. Eles ignoram os manuscritos mais antigos,
que são posteriores àqueles que São Jerônimo teve acesso a fazer a Vulgata. Então, assim, às vezes a gente vê que hoje em dia a crítica textual ela usa textos que São Jerônimo usou, textos muito mais antigos do que hoje em dia a gente tem acesso. E aí o que acontece? Porque então uma versão crítica, por exemplo, do Novo Testamento é superior à versão da Vulgata. Por quê? Porque, por exemplo, São Jerônimo, como um crítico textual, desculpe, São Jerônimo, eu uso aí o nome crítica textual num bom sentido, não nesse sentido naturalista, nesse sentido racionalista que eu falei, seria pior do que um crítico textual moderno. As edições críticas originais, das línguas originais, elas são construídas sobre critérios subjetivos e mutáveis, onde cada editor escolhe as variantes que pessoalmente considera melhores, resultando em textos artificiais que nunca existiram historicamente e que mudam a cada nova edição. Se vou ver, por exemplo, o Novo Testamento, temos atualmente duas versões do mesmo texto para o Novo Testamento. Uma versão que é para tradução, que é o Novo Testamento grego, das Sociedades Bíblicas Unidas, e o Nestlé Aland, ou então Nesso Aland, se eu não me engano, está na sua 28ª edição, e aí, mas traz o mesmo texto. Mas ele traz inúmeras variantes lá e tudo. E o que acontece? Já tem um projeto, que é um grande projeto até, que é numa associação para a feitura de um texto crítico do Novo Testamento, que eles estão usando até computadores para comparar os diversos manuscritos e que é dito que vai ser dado a melhor versão do Novo Testamento em grego. Mas aí, o que acontece? Então, eu uso hoje em dia essa versão, mas daqui a 2, 3 anos, eles lançam uma outra versão melhor do que essa. Aí tá. Aí hoje em dia nós temos a inteligência artificial, que ainda está caminhando. Muito promissora, uma ferramenta muito promissora realmente. A gente já testou em inúmeras possibilidades, assim, a gente vê que ela é uma ferramenta promissora, se bem usada, obviamente, mas daqui a alguns anos, então, a gente vai ter a inteligência artificial. E aí, se aplicarmos a inteligência artificial à crítica textual, a gente vai ter uma nova versão. Então, quer dizer, a gente vai ficar sempre esperando o amanhã, a gente vai ser sempre o leitor da Bíblia, do leitor bíblico do devir. A gente não, a gente já tem uma versão garantida pela igreja, garantida pela doutrina da igreja, que é a Vulgata. E a gente tem essa versão em português, também garantida pela igreja, também garantida por um papa, com uma carta assinada pelo cardeal de Estado, que é o secretário de Estado, o cardeal Eugênio Pacelli, que era o futuro Pio XII. O método eclético, que é utilizado nas edições críticas modernas, produz um texto que é um mosaico, na verdade. Combina arbitrariamente leitura de diferentes famílias textuais, criando uma Bíblia sintética, que não corresponde a nenhum manuscrito real. E o mais importante, ele cria um texto que nenhum manuscrito realmente existiu e que nenhuma igreja, a igreja eu uso com I minúsculo, jamais usou na sua história, jamais usou na sua liturgia. Então o que acontece? O que me adianta ter um mosaico, um texto mosaico, que é a igreja que é de onde a gente deve receber a Bíblia, que é onde a gente deve receber a doutrina, que nós católicos devemos receber as Sagradas Escrituras, receber a tradição, que são as fontes da revelação, nunca usou nem na sua liturgia, nem no seu ensinamento, nem nada. Que autoridade que tem uma versão dessa? Ainda mais uma versão feita por grupos de pessoas, às vezes, que nem acreditam mais em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma coisa muito artificial, muito falar aqui, por exemplo, uma edição crítica moderna, essa edição, por exemplo, do Nesso Aland ou Nestlé Aland, que
que vejam a melhor pronúncia que quiserem, ou então a versão do Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas é melhor do que a Vulgata Latina. De onde que eles tiraram isso? São Jerônimo também era um crítico textual, só que era um crítico textual católico e era um crítico textual doutor da igreja. Então, o que acontece? Hoje em dia, pode ter até católicos lá no meio ajudando a fazer essas versões, mas a gente não tem nenhum doutor da igreja lá não fazendo isso daí, tá? Então, o próprio Padre Matos Soares fala que quando ele teve na Bíblia dele, que ele se aventurou a fazer dos originais, quando ele teve interpretações, contradições nas interpretações modernas, ele seguiu a Vulgata. Então ele próprio deu um parâmetro. O que a gente deve fazer quando a gente tem as interpretações modernas conflitantes? A gente deve seguir a Vulgata, que é a tradição da igreja. Então a Vulgata e a sua fiel tradução portuguesa pelo Padre Matos Soares constitui um caminho seguro para o católico que deseja ler as Sagradas Escrituras em total harmonia com a fé da igreja, com a fé tradicional da igreja, com a fé de sempre da igreja, com a fé que a igreja sempre pregou para todos, em todos os lugares e foi ensinado por todos. Qualquer outra escolha significa abandonar a segurança da tradição católica por terreno incerto e potencialmente perigoso. Que São Jerônimo, o doutor máximo das Sagradas Escrituras, interceda por nós, para que sempre permaneçamos fiéis à tradição textual autêntica da Santa Igreja, que, no caso, nós, latinos, é a tradição da Vulgata Latina, mas não só é questão de rito, mas questão também de doutrina. A Vulgata, ela é a fonte segura da doutrina católica. Então, com isso, nós concluímos aí a nossa série de vídeos, tá? Espero que tenha deixado bem claro o porquê da Vulgata Latina ser, a Vulgata Sisto-Clementina ser a melhor versão latina da Bíblia e ser a versão mais autorizada tanto para estudos teológicos quanto para leitura, e a Vulgata portuguesa do Padre Matos Soares ser a melhor tradução da Bíblia em português, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos às ordens. Um grande abraço a todos, caríssimos, e salve Maria.